Ora bem, viva, muito bom dia. Estamos com 5 minutos de atraso, muito bom dia. Infelizmente não vamos poder contar com António Reis, que não foi possível que ele esteja aqui esta manhã. Eu queria começar por agradecer, na pessoa da professora Maria Inácia Rezola, o convite pela segunda vez. É a segunda vez que a convite da professora Maria Inácia, a Presidente da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, é a segunda vez que ela me põe a moderar debates sobre o 25 de Novembro. Portanto, talvez seja uma notícia não confirmada o facto de se dizer que nesta comissão e na forma como se tem comemorado os 50 anos do 25 de Abril, que já agora só acabam no dia 12 de dezembro de 2026, esta comemoração com os 50 anos das primeiras eleições autárquicas livres em Portugal. Eu, mais ou menos o ano passado, por alturas de maio, lembro-me que era maio, moderei um debate entre José Pacheco Pereira, Irene Flunzer Pimentel e Jaime Nogueira Pinto, precisamente sobre o 25 de novembro. Portanto, 3 historiadores, e correu bem. E, portanto já fiz uma primeira edição, portanto, esta segunda edição também vai correr. Lamentamos a falta de António Reis, que infelizmente não pode comparecer. Mas, portanto, queria dar conta disso e de que o facto de uma vez ter pensado que o 25 de Abril não estava a ser evocado nestas comemorações, não corresponde à realidade, para dizer a coisa em português e para não falar em fake news. Depois, nós estamos aqui, e é assim que se chama este módulo, esta conversa, vai ser entre estes dois homens, para fixar a memória e para fixar estas memórias. Temos Manuel Durão Clemente, tinha 33 anos há 50, era segundo comandante, se eu disser algo mais, não era, por favor, corrija. Era comandante da Escola Prática, segundo comandante, exato, da Escola Prática de Administração Militar, no 25 de novembro. Antes tinha estado na Capela do Rato, em 72, tinha participado no Congresso da Oposição Democrática em 73, esteve na Guiné, onde se começou a preparar o 25 de Abril, e vamos querer saber qual é que é a sua memória do dia. Depois, Rodrigo Sousa e Castro, lembra-se de Humberto Delgado ter passado por Amarante em campanha. A sua primeira comissão foi em Angola, 66, 67, depois Moçambique, 70, 72, diz-se capitão de Abril e de Novembro, integrou o Conselho da Revolução e o Grupo dos 9 e também queremos fixar essa memória. Portanto, passava a palavra a Manuel Durão Clemente. Qual é que é a sua memória deste dia? Antes de mais, bom dia. Bom dia a todos e os meus agradecimentos à Comissão e particularmente à sua Presidente. E também agradeço a presença aqui ao meu lado do meu velho, velhos estamos todos, quase, camarada Sousa Castro. O 25 de Abril não começou a ser preparado na Guiné. Corrijo. O 25 de Abril começou muitos anos antes. Também passou por lá. Passou por lá, foi a parte final da preparação e da conspiração. Tem o início por razões, não por sermos especiais, mas por razões muito a ver com o contexto da Guiné e com o contexto da guerra colonial. Foi lá que começou, ou que terá recomeçado, ou que se terá iniciado a segunda fase, a parte final daquilo que viria a ser o belo dia da liberdade, 25 de Abril. Como vivi o 25 de novembro, eu vou ler para não me esquecer de certas coisas. Como já foi dito, há 50 anos, estava colocado na Escola Prática de Administração Militar e tinha, porque... Muito obrigado. Mas vai cansar o braço. Mas
ter ali combustível, águazinha. Estava colocado. Houve uma cena que nunca foi noticiada. Nós saímos da quinta divisão, eu saí da quinta divisão, fui expulso, claro, acabou-se a quinta divisão, e fomos colocados, eu e os meus adjuntos, que eram todos homens de rádio, de televisão e da comunicação social, jornais, jovens, eram meus adjuntos. Quem é que eram já agora? Hoje eram 7, agora já, o Gottschalk já faleceu, o Conduto que já faleceu. Todos temos um louvor do general Costa Gomes, do Presidente da República, nessa altura chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, por causa da nossa ação no 11 de março. Fomos nós que fomos à rádio, à emissora, avisámos o país, e nessa altura não havia corte. Não havia? O corte que houve na televisão em 25 de novembro, portanto, avisei toda a população de que cuidado, que tinha havido uma tentativa de golpe do Spínola, do general Spínola, mas que estava tudo calmo e que deixassem-se estar preocupados e que só obedecessem às ordens do Primeiro-Ministro ou do COPCON. Então, general Hotel Saraiva de Carvalho. E aí, Primeiro-Ministro Vasconcelos. Como? E aí, Primeiro-Ministro Vasconcelos. Vasconcelos, Primeiro-Ministro. Como sabemos, o golpe não se chegou a realizar, ainda houve mortes, ainda houve querelas, sequelas, mas graças às conversações entre Dinis de Almeida e o capitão dos paraquedistas, que já não me lembro o nome, Sebastião, exatamente, e também com a ajuda do vosso colega Adelino Gomes e um militar da Marinha, Costa Correia, que é o que está na televisão de lenço no pescoço. Mas isso no 11 de março. Isso não é mais. Portanto, não estamos. Vamos falar do 25. O que eu queria dizer é que a maior parte dos militares que estavam, e alguns mais velhos do que eu, saíram por sua alta criação, saíram da escola prática dias antes do 25 de novembro. O que dá a ideia é que sabiam o que ia acontecer. Para não serem responsáveis, como nós acabámos por ser, saíram, e quem é que fica comandando? O major e o capitão mais antigo, que era eu. O major Queiroz Azevedo, que já faleceu, e o capitão Clemente, que era dos militares o mais antigo. Fomos forçados a ser os comandantes daquele quartel. Aquele quartel, segundo um envelope que tinha lacrado, foi aberto do cofre e dizia, em caso de qualquer sublevação ou de qualquer questão um pouco normal, devem fazer segurança à televisão. Portanto, eu não a segurança à televisão, que era 300 metros, aos estudos de Lumière. Aliás, como aconteceu no 25 de abril, o António Reis não está aqui, mas é um dos militares que tomou a televisão com o comando. Porque era fundamental. Nós não sabíamos se o que estava a acontecer, não sabíamos nada. Portanto, quando sou acusado, está absolutamente provado, disse uma vez um dos nossos camaradas do grupo dos 9, que estava absolutamente provado que eu que estava metido num golpe. Eu estou um bocado nervoso, peço desculpa. Diz que estava metido absoluta certeza que eu estava metido num golpe de Estado. Nas 3 ou 4 entrevistas sobre o assunto que dava posteriormente, uma delas comigo e com o Carlos Pinto Coelho, na televisão, pois, se calhar não houve golpe nenhum, se calhar o golpe foi apenas dos coronéis. Já passou
durante uns anos, passou do golpe preparado, feito pelo Partido Comunista, do golpe feito pela esquerda militar, para o final feito pelos coronéis saudosistas. E esta que é a verdade. As coisas só não pioraram porque estes senhores existiram e eram no 25 de Abril. Porque quem faz... Estes senhores firmam ao Grupo dos Nove que eu julgo que o meu camarada representa, ou pode representar-se aqui, se quiser. Poucos minutos depois do almoço, fui informado telefonicamente pelo capitão miliciano Luís Pessoa, que era adjunto do Serviço Diretor e Coordenação da Informação. Era uma espécie de serviço de informações. Todos os Estados têm serviço de informações. E este serviço, que funcionava por cima da dinamização cultural da 5ª Divisão, na Rua Castilho, era muitas vezes confundido com a 5ª Divisão, mas não era nada a 5ª Divisão. Só que eles estavam no 1º e 2º andar e a 5ª Divisão, CODICE, Comissão de Dinamização Cultural, estava no primeiro ao resto de chão. Primeiro, não era resto de chão, eram lojas. Bom, e quando nós abrimos o cofre do comando, encontramos esse envelope com essa indicação. Bom, e este capitão miliciano, Luís Pessoa, militante do Partido Comunista. E vocês já sabiam que ele era militante do Partido Comunista? Já. Eu já sabia. Não sei se os outros sabiam. Eu também não sabia. Veio-me pedir para que a ação militar desencadeada nessa madrugada pelos paraquedistas não tinha sido justificada publicamente por eles próprios, apesar do Presidente da República, General Costa Gomes, a ter repudiado no comunicado que emitiu ao final da manhã, no qual declarou usar todas as forças ao seu dispor para persuadi-los a abandonar as bases ocupadas. Ainda não estava declarado o estado de sítio. Neste contexto, o capitão miliciano Luís Pessoa solicitou-me que uma comissão de militares paraquedistas lesse na televisão um comunicado explicativo da sua reivindicação. Tinham sido abandonados pelas suas superiores chefias. Como ainda ontem, Vasco Lourenço clarificou. No contexto da Revolução em curso, esclareci que se o Presidente da República tinha direito a falar ao país sobre a operação dos paraquedistas, estes tinham o direito de resposta. E foi isso que acabou por acontecer à meia da tarde. Nesse comunicado, os paraquedistas justificaram a operação de neutralização das unidades da Força Aérea. Ainda ontem aqui, o Vasco Lourenço criticou a tomada de posição do nosso contemporâneo Moraes e Silva, que é do meu curso, assim como o Vasco Lourenço também, somos próximos. Ele é um ano mais na academia, entrou em 60, eu entrei em 61. Sou um bocadinho mais velho que o Sousa Castro, que tem 81, não é? Vou fazer 82 em janeiro. Então não és muito mais velho que eu. Eu queria disse de propósito. No comunicado, os paraquedistas justificaram a operação de neutralização das unidades da Força Aérea por decisão plenária. Tinham em plenário, como depois eu vim a saber e a conhecer, quando ainda fui acalmá-los, dia 27. Como forma de contestarem a decisão do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, General Moraes e Silva, de desmobilizar as tropas paraquedistas em tanques ou então de mandá-las para Lisboa, mandá-las ficarem sob o comando do Hotel Saraiva de Carvalho. Perto das 4h16 o meu camarada, capitão Saldanha Ival, que tinha sido o comandante da companhia que eu mandei de manhã para a televisão,
para a segurança da televisão. Não fiz mais do que isso e foi explicado isso à Comissão. Não estavam lá ainda, mas quando chegaram à Comissão de Administração, chefiada pelo único major do Exército que eu tratava por tu, Manuel Pedroso Marques, que também era da Administração Militar e que tinha sido um dos homens do golpe de Beja e que tinha estado exilado no Brasil e que tinha regressado, pôde regressar a Portugal depois do 25 de Abril. Regressou em junho de 74. Certo, muito obrigado. Então, este capitão veio dizer-me, porque eu não tive muita, confesso, não tive muita coragem de ir dizer ao Pedroso Marques: pá, vocês ficam aí calmos e tal, ninguém vos faz mal. Mandei o capitão fazer isso, mas ele pediu: não, eu quero cá o Clemente, eu quero falar com o Clemente. Informei-o, então depois, quando me encontrei com eles, informei que a nossa presença nas instalações da RTP não era um ato de indisciplina, mas do cumprimento de normas existentes no contexto do processo. Foi então que o Major Pedroso Marques me deu conhecimento de um telex recebido do Estado-Maior das Forças Armadas que proibia a divulgação de qualquer comunicado que referisse o caso dos paraquedistas. Ora bem, a juventude, estão aqui poucos, não sabem o que é o contexto de uma revolução. O contexto de uma revolução não é nada passear, não é fazer turismo. O contexto de uma revolução tem factos muito especiais. Era, de facto, demais a necessidade de haver plenários. Foi qualquer coisa, qualquer ordem que não fosse bem recebida, quer nos quartéis, quer nas fábricas, quer nas câmaras, quer naquilo que o povo tomou conta, que era seu. Porque a revolução é feita pelo povo, não é feita por nós. Nós fizemos o golpe. O povo tomou conta daquilo que era seu. Quer nas fábricas, quer nas câmaras, quer em todo lado. Tinha direito a isso e tinha estado afastado dessa possibilidade durante 48 anos. Foi então que o Major Pedroso Marques me deu conhecimento de tal telex. Propus, por volta das 5 horas, propus ao pessoal civil o abandono das instalações da RTP, mas ainda ficaram umas dezenas de trabalhadores solidários com aquilo que consideravam a revolução. Mas aí peço desculpa de estar a interromper. Aí já tinha falado, não é? Já tinha. Não tinha falado. Aí já tinham falado, já tinha a Comissão explicado, de uma forma atabalhoada, explicado porque é que tinham saído dos tanques e porque é que tinham ido ocupar as bases. Um sargento paraquedista. 2 sargentos. Só um é que falou. Explicando que não se tratava de um golpe de Estado, mas tratava-se de demonstração de força que o chefe de Estado da Força Aérea estava a tirar. E eles, nós temos. Claro que eles, por várias razões, estão metidos em problemáticas um pouco não muito assertivas, como foi o caso do 11 de março, como foi o caso do assalto à Rádio Renascença, etc. Mas retoma então o seu plano. Às 17 horas fui informado do corte de emissão televisiva a partir de Lisboa e que para norte a emissão prosseguia dos estúdios do Porto. Portanto, metade do país não assistiu ao que se passou na televisão. Não apelei a nenhuma revolta armada, mas à vigilância revolucionária. Fiz leitura de comunicados e havia uma coisa importante. Quando se pede, que foi o meu caso, vigilância revolucionária, não é pedir revolta armada. Vigilância. Era importante que as pessoas fossem para junto da televisão, para não haver conflito armado.
era uma das normas que se seguia e que tinha evitado muito derrame de sangue noutras ocasiões. Apareceu-me depois, pouco depois, um capitão do regimento de comandos, amante de Jaime Neves, que tinha chegado ao Estádio da Luz, mas não teve o bom senso de não ir para a televisão, à Alameda das Linhas de Torres. E eu disse, olha, é melhor, diz ao Jaime Neves, que eu conhecia de Nampula, em 69, 70, a faceta heroica de Jaime Neves, quando chegou a Nampula, já há pouco, foi destruir um restaurante. Destruir? Um restaurante onde nós íamos com as famílias, almoçar ou jantar. O general Causa queria puni-lo, castigá-lo por causa disso. E como a minha mulher, então, era amiga, a mãe era amiga da mulher do Causa Arriaga, o Causa gostava muito de mim, por causa do serviço que eu tinha feito e que estava a fazer. E eu disse, Sr. General, deixa lá o homem em paz, ele vai para o mato, ele devia estar mal disposto. Bom, eu disse ao capitão, mais novo que eu, disse, olha, que não venham ter aqui, porque há bazucas em cima dos telhados. Não fui eu que mandei por lá as bazucas, foi o capitão da companhia, que era mais novo, que era um jovem, que resolveu mandar pôr bazucas nos telhados. Os telhados da RTP? Não, os telhados dos edifícios à frente da RTP, onde havia uma bomba, de gasolina, numa estação de serviço. E aí, além disto, estavam também os autocarros da então Eduardo Jorge, ainda não havia carris. Estavam a atravessar, portanto, as chaimites, chegassem lá, primeiro podiam levar alguém distraído ou nervoso, podia disparar. E a chaimite ficava feita em pó. As bazucas são para carros de combate fortes, não são para... Bom, portanto, vai lá dizer ao teu comandante que é melhor não vir aqui. E assim fez. Ele chegou ao Estádio da Luz, falou com o Jaime Neves e ele disse, vou-me meter com aquele maluco do Clemente. Não, o melhor é ir à antena, moça. Portanto, cerca das 7 horas, tomei a iniciativa de suspender a detenção dos oficiais. Ainda evitei que um segundo carro, que ia para dar apoio ao general Costa Gomes, Presidente da República, ainda evitei que ele saísse. Disse, saiam, não vão fazer nada. Eu disse ao Major, que hoje não se lembra, eu não sei se o general Costa... Não é o general, o Coronel Pedroso Marques, o presidente, Major, era ele, era o... Que era presidente do Conselho de Administração da RTP na altura. O Fernando Cardeira, que tinha desertado para a Suécia, um célebre acontecimento que houve nos anos 60, quando eles estavam a acabar o curso de engenharia. 73, sim, 73, tens razão. E já era tenente, e ele depois quando veio, acabou o curso e esteve nessa ação. Portanto, eu tomei a iniciativa de dizer ao Major Pedroso Marques, vocês vão-se embora, vão para casa, que ninguém vos quer fazer mal, nem nunca quis. E aconteceu isso? Aconteceu. Acalmados os ânimos do Major Pedroso Marques, que
continuava a requerer explicações e eu simples que explicações é que queres que eu te dê? Eu não sei nada do que está a passar. Nós não sabíamos o que estava a passar relativamente aos paraquedistas. Aliás, já há afirmações escritas, quer do Vasco Lourenço, quer do Sousa Castro, quer do falecido Xerais, quer do Pedará, de que não houve tentativa nenhuma de golpe de Estado, mas sim uma manifestação insubordinação, uma tentativa de mostrar a sua capacidade dos paraquedistas. Portanto, isto está escrito. Portanto, aquela primeira ideia que o meu camarada e amigo Vasco Lourenço, que anda muito zangado comigo, e eu com ele, acrescentei ainda que na qualidade de segundo comandante da EPA não tinha nesse preciso momento a certeza de que o próprio Presidente da República estivesse a dar ordens sob ameaça e ser forçado a declarar o estado de sítio. Como resposta, Pedroso Marcos encolheu os ombros e abandonou as instalações da RTP com a sua equipa. Antes do início do telejornal, li 2 comunicados dos sindicatos dos metalúrgicos enquanto chegavam notícias de que os comandos cercavam o emissor de Monsanto e apresentavam um ultimato de 15 minutos para que as forças que o defendiam se rendessem. Acontece que um dos funcionários da televisão foi roubar a cabilha que fazia a ligação para o Porto e andou a fugir dos comandos com a cabilha, sujeitando-se a levar um tiro. E foi a uma cabine que há perto do restaurante de Monsanto telefonar para a RTP e contar ao seu capitão: despache-se lá porque eu não aguento muito. Está bem, eu vou tentar despachar. E não li nenhum comunicado. Fiz uma comunicação de improviso. Tinha os papéis à frente? Tinha os papéis, uma questão de referências, tinha uns pontos, evidentemente, e cometi um grande erro. É que devia ter começado por dizer que a saída dos paraquedistas não se tratava de um golpe de Estado. Eu guardei isso para o fim. Fui parvo. Depois já não houve fim, não é? Fui parvo. Com aquela história de começar a fazer pedagogia, porque todos nós tínhamos essa tendência naquela altura. A própria dinamização cultural era para que o povo começasse a não ter receios militares. Porque até aí, durante a Guerra Colonial, o povo tinha receios militares. As nossas campanhas eram tentativas de chamar a atenção, para já ver o estado em que as aldeias estavam, os caminhos, as terras, e para também que percebessem que os militares de Abril, nós, já não éramos os maus da fita como nos julgavam antes. Iniciou-se o telejornal, do qual tomei conhecimento prévio do alinhamento, e retirei o comunicado do Presidente da República a decretar o estado de sítio. No final do telejornal tentei explicar a situação que estávamos a viver, fruto das contradições do processo revolucionário e das antinomias no interior do MFA dividido, e de alguns dispostos a recuar para nós na defesa de interesses gerais ou de interesses particulares. Era a ideia que se tinha. Não vale a pena hoje dizer que não. Essas contradições, era dessas contradições que falava quando fui silenciado pelo corte do emissor de Monsanto, que ficou sob o controle dos comandos de Jaime Neves. Há um senhor que começou a fazer-me sinais. E eu disse: o que é que se passa? Estará alguma coisa a arder? Perguntei: mas há fogo? Não, não há fogo nenhum. Pedem para despachar. Sim, tá, já não consigo despachar-me. Cortaram o pio. O que ficou por dizer é que não me parecia que a reivindicação dos paraquedistas fosse um golpe de Estado, que o país estava a viver num contexto revolucionário
que desagradava a quem tinha perdido regalias e privilégios. O avanço da luta dos trabalhadores opunha-se às políticas do sexto governo provisório, defensor, nessa altura para nós, defensor dos interesses da burguesia, que reprimia indiscriminadamente os trabalhadores e militares que defendiam as suas reivindicações. Assim acabaria mais ou menos a minha explicação nos ecrãs da RTP. Como escreveu o professor Rui Pereira no prefácio do meu último livro, o 25 de abril, que novembro traiu, acerca da passagem da emissão para o humorista Danny Kaye, com quem não tenho nada contra. A simbologia do corte, diz ele, o professor catedrático, a simbologia do corte de emissão do processo revolucionário junta-se à inescapável e burlesca simbologia de uma transformação profunda na vida de um povo e de um país ver-se substituído por uma comédia de Hollywood que havia de confirmar-se caricaturalmente ao longo dos 5 décadas seguintes, até fazer-se coroar a 25 de novembro de 2024. 10 anos antes do CDS estar no governo, nunca se festejou o 25 de novembro. Chegou ao governo, até se festejou o 25 de novembro, quando fazia 49 anos. Coisa absurda. Por uma bizonha cerimónia que substituiu os cravos vermelhos de abril por molhos de rosas brancas como em qualquer outro funeral. A 25 de novembro de 75, respeitei a ordem do Presidente da República para me apresentar ao Palácio de Belém. Como militar responsável livre, se esse livre é o estado de espírito alimentado pela certeza da luta que nos sustém, não podia sujeitar-me ao enxovalho de ser preso e interrogado para justificar crimes que não tinha cometido. O horror da injustiça e da repressão decorrentes do estado de sítio e dos mandatos de captura justificaram a minha recusa e de outros se entregarem às autoridades militares. Fui avisado. Eu, Costa Martins e Varela Gomes, fomos avisados por soldados, comandos, provavelmente de esquerda, que se nos entregássemos éramos mortos. Era fácil. Ia a fugir, pum. Quem é que testemunhava que íamos a fugir? Aliás, esta cena esteve quase para acontecer em Custóias. Se não fossem 2 ou 3 dos presos terem gritado alto que isso é uma armadilha. Porque os presos comuns em Custóias disseram: as portas estão abertas, podem fugir. E Queiroz Azevedo, e o Manuel Barbosa Pereira e o Nuno Santos Silva disseram: calma lá, isso é uma armadilha, porque provavelmente se fugirmos, matam-nos. E era o que iria acontecer, certamente. É 1 de dezembro de 75, portanto, passados 3 dias, enviei uma carta ao Presidente da República, General Costa Gomes, a justificar não ter comparecido em Belém. A minha firme decisão e indignação fundamentava-se na forma indiscriminada e vexatória como militares, patriotas e progressistas, com provas dadas antes e depois do 25 de abril de 74, estavam a ser vilmente perseguidos e detidos sem culpa formada. Esta conversa, este debate, devia ter havido entre nós. E olho especialmente aqui para o Vasco Lourenço e para o Sousa Castro. Devíamos ter conversado. E não conversaram porque? Não sei. Por outro lado, o Tiago se convenceram que nós estávamos a fazer um golpe. Tu vais dizer da tua justiça. Temos tempo. Até como falta há pelo menos mais 15 minutos a dizer. Neste contexto, considerei que a Revolução tinha sido confiscada e que o programa do movimento e todos os documentos aprovados nas Assembleias do MFA tinham sido traídos. Por tudo isso, assumi conscientemente o dito crime de fuga. Desertou. O que me aconteceu não foi desertar. A deserção tem outra
tem outras questões. A deserção é quando se deserta do combate, da guerra. Isto nunca foi julgado, portanto nunca pôde ser explicado ao juiz que nos julgasse e aos que nos ouviram de que não era bem uma deserção, era uma tentativa de salvar a vida. E faz parte dos direitos humanos, cuidarmos de salvar a vida. Assim como os verdadeiros heróis o fizeram na guerra colonial. Salvaram as suas vidas, as vidas dos seus militares e até das populações. Porque a guerra é, de facto, uma coisa imbecil. Mas o Sr. Salazar, que também não quis dialogar com ninguém, não é a mesma coisa. Não estou a comparar o Salazar aos meus camaradas de Abril. Mas desde 1945, enquanto ingleses, franceses e holandeses começaram a dialogar e a fazer de conta, pelo menos, que estavam a dar independência às suas colónias, o nosso, entre aspas, Salazar, alcunhou as colónias de províncias ultramarinas. E nós só fomos admitidos, tendo pedido para entrar nas Nações Unidas em 1945, só fomos admitidos em 1955, com mais de 16 países, já num contexto diferente. E, por causa da denominação de províncias ultramarinas, os movimentos de libertação, que também não conseguiram falar com Salazar, Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino, até foram ouvidos pelo Papa. O Papa Paulo VI, que esteve, como sabeis, em Fátima em 1950 anos depois de 1976. 7. A 20 de janeiro, o Decreto-Lei 42/76 determinou o nosso afastamento compulsivo das fileiras das Forças Armadas. A expulsão teve como consequências vexatórias, entre outras, a suspensão do exercício dos direitos políticos pelo tempo de 20 anos, resgatada do antigo regime. Para democratas, isto é grave, ou foi. No final do mês de agosto de 76, em Luanda, não disse, acabámos por sair os três, Costa Martins, Varela Gomes e eu, de carro por Espanha. Fomos primeiro para Madrid, para a Embaixada de Cuba. E deram-nos a escolher ir para Angola, que era o nosso destino, por Moscovo ou por Cuba. Mas por Moscovo tinha que se parar em Paris. O Varela Gomes, que era um pouco impulsivo, não tem nada a ver, se parar em Paris e ainda mata alguém. Porque havia ex-pisos em Paris. E eu, vamos antes por Cuba. Fomos por Cuba, com passaportes falsos, como cubanos, não é? falando espanhol, portunhol. E fomos para Cuba, onde tivemos um mês. Onde tivemos um mês em Cuba. Depois fomos mesmo para Moscou, só tivemos uma noite. Então demos uma volta, nunca mais chegámos a Luanda. Fomos para Moscou, tivemos no Egito, tivemos no Sudão, tivemos no centro da África do Centro, tivemos e chegámos a Brazzaville. Quase demorou 15 dias para chegarmos a Luanda. E de Brazzaville para Luanda fomos numa espécie de avião de carga com um tanque que andava para trás e para frente, ainda caímos com o tanque atrás de nós. Agora, quando eu estive em Angola, soubemos, para já não nos intrometemos
as contendas que havia no seio do MPLA. Fomos avisados para ter muito cuidado e assim fizemos. Pelo menos, dos 10 militares que lá estavam, 6 eram milicianos e só 4 é que éramos nós os 13 e mais um jovem piloto, capitão, que também veio comigo para Lisboa, porque eu fiz um documento que lia a todos os 10 e que entreguei aos 10 que lá estávamos. Quem é que queria vir comigo? Já não havia razão para continuarmos em Luanda, uma vez que até o general Spínola tinha acabado de regressar a Lisboa e ficara só uma noite detido em Caxias. Então voltam quando? Para honrar o dia da reunião de Alcácer, de 9 de setembro, que o Vasco Lourenço diz que é a primeira reunião. A primeira reunião em Portugal, não é a primeira reunião de capitães. Houve reuniões de capitães na Guiné, muito antes. Houve reuniões de capitães em Moçambique e em Angola. Aliás, o Pesará está ali, que é um homem dessas reuniões de Angola, e não está aqui o Aniceto, não sei se está, o Aniceto Afonso, que estava em Moçambique. E também mandaram documentos a solidarizarem-se com os capitães e tenentes do MFA de Portugal, que já eram 135 ou 136. Nós, na Guiné, assinámos o documento 51. Mas para não perder o fio à meada, a minha, então, companheira, mulher, que está aqui, com a minha filha, veio a Lisboa perguntar se havia algum inconveniente, perguntar aos militares e perguntar aos políticos se havia algum inconveniente no nosso regresso. Disseram não, não há razão nenhuma já para estar exilados, portanto podem regressar. E regressamos. Isso foi quando? Dia 9 de setembro, chegámos de manhã. Setembro de 76. 6. Chegámos de manhã. Tivemos um dia no edifício do Ministério da Defesa, onde tinha sido as instalações também do Conselho da Revolução de Salveiro, Ali no Restelo. no Restelo, edifício Restelo. E fomos ouvidos quase ao fim de tarde. Claro que fui o primeiro a ser ouvido, tinha 40 acusações, o juiz. A primeira era que tínhamos feito um golpe de Estado, a segunda era que tinham usado O autocolante do Vespeira do Poder Popular. autocolante partidário, mas este autocolante é da 5ª Divisão, o Poder Popular. Portanto, as várias confusões que estes processos trazem. Unidade revolucionária era o que dizia também. Pois, eu conheço bem, eu tenho em casa esse quadro. Em grande. Em grande, não do tamanho real. O juiz diz, não vejo razão nenhuma para ser preso. Vai em paz com liberdade condicionada. Não podia sair. Só me deram 15 dias para ir ver os meus filhos que estavam no Brasil com a mãe, no primeiro casamento. Não é? Só me deram 15 dias. Portanto, os meus camaradas e amigos, não sei se sabem o que é ficar sem país, sem filhos, e ser acusado de uma coisa que não se fez. Eu fui acusado e ainda hoje sou acusado de uma coisa que não fiz. Não estive metido em nenhum golpe de Estado. Isto não é mentira. Independentemente das ideias que podia ter tido, e as tinha. Como vocês, se me permitem, também tinham. Mais próximos deste partido, ou mais próximos daquele. Mas até ao 25 de abril. Que partido é que os antifascistas ouviam? O Partido Comunista e o MDP. O Partido Socialista e a Ação Socialista tinham um ano. E tinha sido
constituída ou na Suécia Em abril, ou na Alemanha. na Alemanha. Em abril de 73. O Major Pedroso Marques é um desses homens. Não sei se sabia. Sabe? Não esteve na Alemanha, mas é do grupo mais dos 115. A partir de outubro de 76, estou quase a acabar. A partir de outubro de 76, iniciou uma longa luta pela reintegração das Forças Armadas ao abrigo de normativos, despachos, decretos-leis e à lei da falsa amnistia de 79. Estes senhores, sabendo Diz estes senhores do Conselho da Revolução, os senhores do Conselho da Revolução, conscientes ou não, fizeram uma lei em que vinham nos jornais. Foram amnistiados os revoltosos de 11 de março e de 25 de abril, novembro. Só que a lei era para quem tinha sido expulso. Nós tínhamos expulso os militares de 11 de março, mas eles não nos expulsaram. Logo a lei não se aplicava a nós. Eu avisei o Mel Antunes pessoalmente, mal. Isto não estava previsto. Logo a lei, eu avisei o Mel Antunes e avisei, creio que o Vasco, mas talvez não se lembre, de que isto é uma farsa. E a verdade é que eles foram reintegrados. E nós não fomos porque não tínhamos sido expulsos. Logo, a lei não se aplicava aos homens do 25, acusados do 25 de novembro. Enfim. Pensaria à generalidade das pessoas que a minha reintegração acarretaria o pagamento de retroativos, que eram devidos, etc, etc. Mas, parafraseando Varela Gomes, só os PIDs e os fascistas tiveram direito ao reconhecimento na nova democracia, a que ele chama filofascista, filha do fascismo. É um bocado de exagero. Hoje sabemos, por escritos de dignos militares de Abril, como Zaraco Correia, Franco Charais, Vasco Reis e até Sousa de Castro, na entrevista que deu, nas duas entrevistas que deu, que eu li, onde há alguns erros. Um dos erros maiores desta gente, e até de alguns historiadores, é de que a Assembleia de Tanques é uma Assembleia do MFA. A Assembleia de Tanques não é uma Assembleia do MFA. Eu era secretário-geral da Assembleia do MFA e a Assembleia de Tanques é uma Assembleia do Exército, feita ad hoc, a maioria dela com soldados acabados de chegar de Angola. Sim, Vasco. Então, oficiais. Ad hoc. Oficiais são soldados. Bom, mas não é a Assembleia do MFA como, por exemplo, o nosso amigo historiador, que também faz parte, Qual historiador? o Fernando Rosas, diz, e muitos dizem, até o Sousa Castro, numa destas entrevistas, também fala da Assembleia do MFA. Não é a Assembleia do MFA, é a Assembleia do Exército, porque havia Assembleias do Exército, havia Assembleias da Marinha, havia Assembleias da Força Aérea, que nunca houve nenhuma, e havia a Assembleia de 60 de cada ramo, que estava 240, que era a Assembleia do MFA. E que, mal ou bem, decidiam coisas. Bom. Entre outros, que o golpe que visava instaurar uma ditadura comunista não passou de uma inventora. Qual? Mas nós tínhamos destruído a ditadura para ficar com outra, para ter outra. Soviética, uma ditadura soviética, uma ditadura assim. Não. Para nós, e toda a gente, como historiadores dizem, nessa altura falava em socialismo. Até o CDS falava em socialismo. Aliás, o preâmbulo da Constituição ainda fala em socialismo, caminhando para o socialismo. Mas é um socialismo com a ideia de liberdade, de democracia, de
e de solidariedade, no fundo, com os 3 princípios da Revolução Francesa. Portanto, mas não podemos esquecer que os militares progressistas e revolucionários que lutaram pela liberdade, também lutaram pela liberdade e democracia, não merecia sujeitarem-se ao enxovalho de prisões e interrogatórios para justificarem crimes que nunca cometeram e ficarem sem emprego. Para finalizar, permitam-me que vos recorde que a democracia e o fim da guerra colonial e outras conquistas de Abril não foram alcançadas pelos heróis de Novembro, heróis entre aspas, que roubaram a honra e a glória a militares de Abril, patriotas das lutas antifascistas e anticolonialistas em Portugal e no mundo. Nestes dias, o que nós precisávamos era que nos pedissem desculpa. Muito obrigado. Dou agora a palavra. É melhor guardar aí. Pode ser este? Papéis, portanto. Então, bom dia a todos, muito obrigado por estarem aqui e peço-vos um bocadinho de paciência para me ouvirem também. Quero cumprimentar também a senhora jornalista, que aprecio quase diariamente, e o meu camarada Durão Clemente, que me proporcionou algumas novidades sobre aquele dia de 25 de novembro, que eu próprio desconhecia. Mas antes de eu falar do meu 25 de novembro, não é? Cada um tem o seu, eu queria referir aqui 2 pontos. O primeiro é que o grupo dos 9, sobretudo aqueles que eram mais ativos, e particularmente neste caso o Vasco Lourenço, que está aqui também presente, sempre procurou dialogar com todos. Com todos. E eu, para, digamos, alicerçar esta minha afirmação, eu vou contar um episódio muito curioso que me aconteceu a mim, porque era também dos que procurava dialogar com todos. A determinada altura, em diálogo com o capitão Rosado da Luz, não sei se está aqui, ele disse-me: "Ó Castro, temos que conversar." Pois, temos vindo a conversar. "Não, tens que vir ao Copcon. Há lá uma reunião e tu vens." Pá. Porquê? Porque o Rosado da Luz tinha sido tenente em Cascais, que era o meu quartel, onde eu era capitão. E eu fui ao Copcon. E creio que Mas isso quando? Antes. Antes, claro, antes. O momento disse que nós não dialogávamos. Eu estou a dar um exemplo de como é que nós dialogávamos, ou uma coisa ainda menos prosaica, é como é que não podíamos dialogar. Porque a determinada altura o diálogo não se torna possível. E eu fui ao Copcon, presumo, até a minha memória diz-me que foi a primeira vez que eu entrei naquele quartel, e levaram-me à sala onde havia uma reunião de militares. Portanto, suposto, embora no Copcon estivessem presentes todas as tendências, portanto, os grupos militares que se degladiavam na altura, o grupo dos moderados, os hotelistas, e os copcríticos, e os gonçalvistas. E os saudosistas, esses estavam misturados e não se faziam ouvir. Ainda não tinham espaço. Agora é que têm, mas na altura não tinha espaço. E então, eu vou por ali abaixo. Estou a falar de uma coisa há 50 anos. Eu era um jovem, 31, nessa altura. 31. Então, por ali abaixo, vejo uma sala, uma mesa corrida, N militares fardados, alguns dos quais conhecia, e depois vejo um tipo de bárbaros lá no meio, num dos lados da mesa, que também era uma figura que não me era estranha, e eu paro, antes de me sentar, não me cheguei a sentar, e vejo, era o Carlos Antunes.
para as pessoas que não sabem quem era o Carlos de Antunes era o dirigente de um partido de extrema-esquerda que preconizava a luta armada, essas tretas todas. E eu voltei-me para o Luz e disse, opá, quem é aquele sujeito que ali está? Ah, não sei o quê. Epá, estás a brincar comigo? Estás mesmo a brincar comigo? Voltei-lhe as costas e vim espavorido embora e ele veio atrás de mim até à porta de armas e eu disse, epá, desculpa lá, vocês estão mesmo a brincar com o fogo. Portanto, isto é para dizer que o grupo dos 9, basta ver quem é que compunha o grupo dos 9, estão aqui 3 sobreviventes do grupo dos 9. Posso dizer, tenho aqui Mel Antunes, Vasco Lourenço, José Canticastro, Vítor Crespo, José Costa Neves, Vítor Alves, Franco Xarais, Pesará Correia e Sousa Castro. Exato, temos aqui 3 dos 4 vivos. dos 4 que estão vivos, porque há um que está desaparecido em combate, parece que ninguém sabe dele, que é o Canticastro. Na Interpol. Hã? Está na Interpol. Na Interpol, pronto, está bem, então deve ganhar bem na Interpol. Isto, primeiro ponto, falta de diálogo, nunca houve falta de diálogo. Depois, falando já da minha experiência no próprio dia, que é o que provavelmente interessa aqui às pessoas, eu não tenho uma história comprida para contar. Fazia parte do Conselho da Revolução, tinha participado em todas as reuniões do Grupo dos 9, do Grupo dos 9 com o Grupo Militar. Lembro-me da reunião mais importante, que foi quando o Mel Antunes e o Vasco Lourenço fizeram o fica-pé e disseram nós vamos ficar em Lisboa, esta coisa de partir aí com as forças para o norte e tal, isto era uma aleivosia completa, realmente de quem queria a guerra civil, quem queria. E, portanto, no próprio dia, a minha atitude foi muito simples. Costa Gomes declarou o Conselho da Revolução em reunião permanente e eu fui para Belém. E em Belém o que é que acontece? Claro que sabia-se tudo o que se estava a passar. É evidente que eu tenho ideia de tudo o que se estava a passar. Mas o que é que acontece? Havia uma ordem, nós sabíamos as unidades em relação às quais não tínhamos que tomar nenhuma precaução, sobretudo os chefes militares. Estão aqui 2 chefes militares dessa altura, 2 comandantes da região, Pesará e Vasco Lourenço. Sabem que isto é verdade. Sabia-se perfeitamente quais eram as unidades que não entravam nem em subordinação dos paras, não estou a dizer que estivessem coligados com os paras, mas que reagissem à insubordinação, porque é de uma insubordinação que se trata. No 25 de novembro há um ajuste de contas entre militares e há uma insubordinação militar. Não há um golpe de Estado, nem há essas tretas todas que proclamam agora até para justificar estas comemorações sorolhas. E então a palavra de ordem era as unidades em relação às quais havia dúvidas da sua disciplina, da sua capacidade de se integrar na cadeia de comando proclamada a partir do general comandante-chefe Costa Gomes, aliás, um homem completamente esquecido pelo país, não é? Talvez o general mais brilhante do século XX português, em campanha, não foi só na política, em campanha, não é? E tem sido muitas vezes até vilipendiado, mas o que foi estabelecido foi comandante-chefe, comandantes das regiões militares, havia também depois um outro comando que foi estabelecido na Amadora, mas eu nesses pormenores delego sempre no Vasco Lourenço, porque já disse muitas vezes ao longo das minhas intervenções. E eu participei nesse programa de contatar as unidades que nós tínhamos dúvidas que não ficariam enquadradas na cadeia de comando, porque esse era o objetivo estratégico do Grupo dos 9, para não haver convulsões, porque nós esquecemos sempre a história de Portugal, mas
Podemos consultar aquilo que se passou muitas vezes, em muitas épocas, em Lisboa, que houve convulsões entre militares com muitos mortos e muitas circunstâncias graves. E, portanto, eu falei para o Rosado da Luz, ainda há bocado referi, que era um homem que eu tinha confiança, estava a comandar o quartel da Almada, estava rodeado de população e havia o perigo de esse quartel distribuir armas. E falei-lhe um bocado, desculpem a expressão, um bocado grosso. Até lhe disse, Luz, tu não entregas uma única arma a nenhum civil. Porque se isso acontecer, tu podes até levar com a aviação em cima. Lembro perfeitamente de ter dito isto. Falei também para o quartel da Calçada da Ajuda. Tenho dito muitas vezes que falei com o comandante, mas parece que o Tomé não era o comandante, era o segundo comandante, mas foi com o Tomé que eu falei. Eu sei que o Vasco Lourenço também reiteradamente tentou compelir a virem à presidência. Reparem, o quartel da Polícia Militar estava a 200 metros da presidência, ou nem isso. Pois protelaram. O meu diálogo com o Tomé é surrealista, porque ele a determinada altura disse, mas o que é que eu vou aí fazer? E, entanto, estávamos de madrugada, quer dizer, eu também estava sem dormir, estávamos todos sob pressão. Eu até lhe disse, olha, olhas para o teto e vê se há aqui alguma pintura do Miguel Ângelo ou de outra coisa, de outro pintor célebre, assim. E o Tomé, e o Cuco Rosa, e o Campos Andrade, penso que era o Campos Andrade que era o comandante, decidiram não se apresentar na presidência. E o que é que isso deu? Reparem, como é que a história é simples e ao mesmo tempo complicada. Isso dá uma coisa muito simples. Dá a heroicidade dos comandos. Isto é uma operação militar que nunca devia ter sido feita, que aliás, mesmo depois deles se recusarem, julgo, segundo algumas narrativas que tenho ouvido, que já não devia ter sido feita. Há ali alguma responsabilidade do posto de comando da Amadora. E, portanto, isso que é que dá? Há duas companhias de comandos, lá aconteceram, não é? Que entraram pela Calçada da Ajuda por baixo e por cima. Eu, por acaso, na altura em que se desencadeou o combate, foi um combate muito ligeiro, muito parecido com as emboscadas que nós tínhamos em África, que era uma saraivada de tiros, umas granadas a arrebentar, e aquilo durava 2 minutos. E eu estava no portão do pátio norte, que agora não sei como é que se chama esse pátio, era o pátio dos juízes, ou o pátio não sei o quê, da presidência, por sair cá fora, enfim, atrás de um major que era familiar de um dos oficiais superiores que estava na Polícia Militar e que ficou aflito, não é? Porque ia haver ali um combate. Não havia comunicações, não é como há hoje, e, portanto, os comandos vinham à desfilada e há ali aquele embate. Reparem, esta circunstância dos comandantes. Porquê é que os comandantes da Polícia Militar não se apresentaram ao Costa Gomes? Como tu não te apresentaste? Parece que eu... Pois, pá, quer dizer, então estavam à espera de quê? Quer dizer, há um comandante-chefe, um Presidente da República, que diz assim, tem que me obedecer e tem que me declarar a audiência. E depois não aparecem. E depois dizem, não vou. Não, mas o que é que vou aí fazer? Pronto. Portanto, reparem, isto é o essencial da noite, dessa noite, madrugada do 25 de novembro, do que eu passei. É evidente que depois houve ajustes de contas, não é? Eu recordo-me já agora, por causa desse episódio de possível assassinato de oficiais que estavam em Custóias, que é uma coisa que eu não engulo, devo dizer desde já. Eu fui a Caxias visitar um dos oficiais que foram presos. Toda a gente se conhece, ou conhecia na altura, o Dinis de Almeida, que era o homem forte do Ralis. O Fittipaldi dos Seis-Mitos. Até parece uma expressão fora do tempo e da noção de que é uma instituição militar. Portanto, ele era um homem forte, realmente. O comandante não mandava nada. E ele é que mandava,
porque os comandantes de muitas unidades também se demitiram de aplicar a disciplina militar. Porque é que, num contexto revolucionário, não havia de implantação da democracia? Que a nossa revolução era isso, não era o poder popular. A nossa revolução, que é confirmada a 25 de novembro, no dia de hoje, há 50 anos, era uma democracia. Não era instituir um poder revolucionário, um poder popular em Portugal. E vocês nunca meteram isso na cabeça. Ainda estão a tempo, os sobreviventes, de meter. Mas, como eu ia dizer, eu fui visitar o Diniz de Almeida à prisão de Caxias, porque ele estava, julgo também em Custóias, não tenho a certeza, mas por razões de saúde, veio para a prisão militar de Caxias. Quem me levou lá foi o primo dele, que tinha sido o homem que tinha arranjado um monte alentejano, a herdade das Alcáçovas, para se fazer a primeira reunião do chamado depois MFA. Primeira reunião que não tinha nada a ver com a revolução nenhuma. Havia um grupo que estava inclinado a fazer a revolução, mas aquela massa toda que lá estava muito aflita, é por causa das ultrapassagens nas escalas. E esse senhor, infelizmente, um dos meus grandes amigos já falecidos, o coronel médico José Manuel Leitão, foi ao Conselho da Revolução, ao meu gabinete, e disse: "Ó Rodrigo, tu tens que vir, anda comigo, vamos visitar o Diniz de Almeida, porque ele está muito nervoso e está quase em pânico." E eu fui visitá-lo com ele. E a determinada altura, o Diniz de Almeida estava muito ansioso, porque pensava que ia ficar ali anos desterrado nas prisões. E eu voltei para ele e disse aquilo que sentia na altura, que foi: tu, daqui a uma semana ou 15 dias, vais ser solto e vais para a tua vida. Aliás, como aconteceu, foi reintegrado, morreu como coronel. Mas se fosse o contrário, e eu era amigo do Diniz de Almeida, mas se fosse o contrário, eu tenho a certeza que isso não me ia acontecer. Portanto, isto era o estado de espírito nosso. Era o nosso estado de espírito. Estávamos divididos, havia agressividade e ninguém se quis conformar à ordem e à disciplina militar. Desde o início. Portanto, um dos grandes erros dos revolucionários do 25 de Abril foi a não exigência de que os quartéis se mantivessem dentro das regras militares, porque isso não tem nada. Aliás, as revoluções vitoriosas têm que ter uma força armada disciplinada, coisas que não tinham. O que é isso? Os plenários por tudo e por nada, os soldados mandavam nos sargentos, os sargentos mandavam nos oficiais, os oficiais já não mandavam em nada, não é? Quer dizer, portanto, essa foi a situação que foi criada por esse grupo, por o grupo a que eu julgo, e não estou a fazer nenhuma injustiça, a que o Clemente pertencia, que o Diniz de Almeida pertencia, que o Tomé pertencia, não é? E isto que eu estou aqui a dizer, já disse na cara de Tomé, numa conferência que me convidaram na Universidade de Minho, e calhou também estar o Tomé de um lado e eu do outro, e a determinada altura eu disse: "Mas eu estou-te a dizer o que tu fizeste, não é o que eu fiz." Eu disse: "Apresenta-te aqui." Estavas a 200 metros e não te apresentaste. E, portanto, isso deu o que deu. Hoje temos um herói, que foi o herói possível da confrontação militar, do lado agora destes saudosistas do 24 de Abril, que é o Jaime Neves, que foi criado neste imbróglio. Promovida general. Sim, com certeza. E depois temos pessoas que, enfim, que nunca perceberão o que aconteceu naquela altura. Eu acho que já concluí. Ora vai. Eu creio que nós temos que acabar às 11 horas, porque há mais sessões a seguir, e se calhar, em vez de passar a palavra
não sei, em vez de passar, não sei se quer dizer alguma coisa, ficávamos por aqui só. Relativamente ao que o Sousa Castro acaba de dizer, que não sabe que lá deve estar, eu devo dizer que sempre me insurgi, e até com militares jovens, que tinham acabado de vir da universidade e que foram ditar alferes, aspirantes, que foram dizer para, por exemplo, para Trás-os-Montes, que até queriam lá a reforma agrária. Nunca ninguém da Quinta Divisão recomendou a reforma agrária para Trás-os-Montes, nem para a Beira Baixa. A reforma Mas agrária. em relação ao que foi dito. Não, é só para dizer que eu também tive muitas dificuldades com a história dos plenários. O problema é que isto não é uma questão de vontade só nossa. Há uma dinâmica Está-se numa dinâmica, num contexto extremamente difícil de tornear, de evitar. É evidente que eu próprio, na Escola Prática de Administração Militar, tinha plenários quase todas as manhãs e já estava farto daquilo. E sabem quem é que fazia mais plenários e fomentava? Não eram o grupo militar revolucionário. Eram algumas forças políticas, uma delas, que eu não quero aqui referir, que até tem boa gente, etc. Mas não quer referir porque 50 anos depois... Ontem esteve aqui Isabel. Ontem esteve aqui Isabel Isabel Carmo, do Carmo, sim. que era companheira do Carlos Antunes na altura, sim. e que é uma pessoa que eu conheço há 60 anos, fazia parte do meu grupo do Palácio da Fronteira, e era uma pessoa bastante equilibrada. Ainda ontem aqui teve uma intervenção brilhante, digna daquilo que é a realidade. Porque nós, muitas vezes, andamos na teoria, quer de um lado, quer do outro. Esta coisa de se querer numa revolução, num contexto revolucionário, que a vida seja normal, é um pouco idealista. É compreensível, mas é um tanto idealista. Era muito difícil evitar. Eu despedi alguns da Quinta Divisão, alguns alferes e jovens, que foram fazer parvoíces, consideráveis parvoíces. Portanto, não estávamos nada satisfeitos com certa indisciplina. Agora, também não é verdade que isto era tudo bem disciplina pegada, porque quem fomentava a indisciplina pegada, sabemos quem. E quem matou... Quem é que fomentava? Olha, o ELP, a CODEC, o MDLP e o MRPP, por exemplo. Ninguém conseguia calar o MRPP, onde havia gente boa e gente menos boa. Portanto, há uma certa teorização e há um certo idealismo que eu compreendo muito bem, eu próprio senti isso, na nossa ideia de que tudo se podia controlar. E não podia. Bom, temos 10 minutos até ao final. Se quiserem haver intervenções da plateia, mas têm que ser sucintas. Mas eu só queria dizer mais uma coisa, Há diálogo e há ideia de diálogo. Por exemplo, no COPCON tivemos uma reunião dos comandantes e segundos comandantes em que se concluiu não estar de acordo com a nomeação do Vasco Lourenço, comandante do governo militar de Lisboa. E só Jaime Neves e já não sei quem, que lança os dois, é que tiveram de acordo. Está nos jornais uma declaração que eu fiz à saída, diz assim: estas unidades assim, não estão de acordo. E de facto isso provocou algum mal-estar, porque era pôr em causa aquilo que até aí tínhamos tido. Tínhamos chegado ao Com o hotel. que a nomeação de um militar para um alto comando, que era necessário, dada, digamos, as atribulações que estavam a acontecer no contexto
Copcones Portanto, a nomeação de um militar que era do Conselho da Revolução, um membro do Conselho da Revolução, para um alto cargo militar, as unidades ou os presumíveis representantes das unidades reuniam-se, aceitamos. Mas o que é isso? É um diálogo. Mas o que é isso? É diálogo. Mas isto foi isto. Algumas Eu sei o que estou a daqui dizer. são coevas, isto é, Eu sei o que estou a dizer. estiveram nesta época e viveram estes acontecimentos de uma maneira ou de outra, mas também há aqui pessoas que nunca viveram esses acontecimentos. E é preciso Poucas. dizer, sim, sejam poucas, olha, mas ó, poucas e boas. É preciso dizer que esta questão da disciplina militar foi uma coisa que nós deixamos fugir de mão e foi a consequência direta de nós não termos um processo de democratização. Porque vamos lá ver, nós fizemos o 25 de Abril para fazer uma revolução de poder popular ou fizemos o 25 de Abril para cumprir o programa do movimento das Forças Armadas. 3 Ds. Democratizar, descolonizar e desenvolver. Foi para isso que fizemos o 25 de Abril. Não foi para mais nada. E devo-te dizer e devo-te lembrar. Em julho, logo após o Conselho da Revolução, eu demiti-me do Conselho da Revolução. Escrevi uma carta ao jornal Costa Gomes explicando estas razões. O que estava a acontecer no terreno. Tinha sido barrado por um grupo de populares acolitados por militares fardados e armados nos 3 caminhos, quando vinha da Amadora para a sede do Conselho da Revolução, lá para a Ilha da Madeira, para a Rua Ilha da Madeira, e eu disse, não, chamei um Furriel, e o vinha civil, disse, Sr. Furriel, tire-me esta canalha toda aqui para fora, depois de me identificar, claro, mas eu era jovem, tinha voz de militar. Voltei para a minha casa, escrevi uma carta ao Costa Gomes e demiti-me. E depois foi por persuasão dos meus camaradas, numa tal reunião da Assembleia do Exército, que eu continuei no Conselho da Revolução. Onde se voltasse atrás, nunca lá teria entrado, ou então tinha apertado o pescoço ao Vasco Lourenço, que foi ele que me nomeou me indicou lá como membro do Exército. E, portanto, como as pessoas abdicaram da disciplina, da exigência, porque era exigência, as pessoas, os comandantes, muitos comandantes não tinham coragem de ter as suas unidades disciplinadas. Tratavam das suas vidinhas, eram raros os comandantes. E, portanto, chegamos ao despautério que chegamos no seio das Forças Armadas. E isso é que deu as broncas todas. Porque senão a sociedade civil tinha-se apaziguado mais, tinha que se ter, se visse ali umas Forças Armadas como devia ser, disciplinadas, tinha-se conformado mais com as regras que estavam a seguir, porque nós tínhamos uma Constituição progressista, e temos ainda, vá lá, ainda temos. Nós tínhamos que defender a institucionalização da democracia com base numa Constituição que é feita através de delegados eleitos na eleição mais livre e mais participada que houve na história de Portugal. Portanto, porquê é que nós devíamos estragar isso por causa das ideias malucas, neste caso, do meu amigo camarada, e que nós todos respeitamos, mas também meio maluco Otelo? Porquê? Pá, pelo amor de Deus, pronto. Só queria dizer uma coisa. Para cumprir o programa do MFA, sabem o que é que significa? O programa do MFA é recalcado das conclusões do 3º Congresso de Aveiro. Da oposição Da oposição democrática. Os 3 Ds são de Medeiros Ferreira, a tese que a Maria Miriam Madrão dos Santos leu. E eu estava lá presente, e que ela estava também a Maria Barroso, estavam outros políticos, tem Garrinha, estavam vários. Urbano, vários. Sim. O programa do MFA é decalcado disso. É resultado das conclusões do Congresso de Aveiro
de 1973. E para cumprir esse programa, está lá, de facto, a democracia e a liberdade. Como de evitar dar liberdade a quem se queria manifestar naquele contexto? Neste contexto atual é muito fácil dizer que tinha que haver disciplina. Pois tinha de haver, mas como era... Naquela altura houve quem dissesse que tinha que haver disciplina. Estamos a 5 Ok. minutos do final. Eu penso que vi muitas notas tomadas pelo Coronel Vasco Lourenço. Tem aí o microfone. Tem que ser com o microfone porque esta sessão está a ser gravada. Bom dia a todos e a todos. Cheguei atrasado, o trânsito, portanto, mas penso que ouvi. Não é fácil. Eu na abertura ontem fiz votos de que as pessoas assumissem as suas responsabilidades. Quer ontem, quer hoje, estamos todos na mesma. Cada um continua a defender a mesma coisa. O Dr. Clemente continua a dizer que saiu do país para não ser morto. Nós matámos todos os que cá ficaram. Quer dizer, todos aqueles que tinham estado envolvidos nos acontecimentos do 25 de novembro, do lado deles, foram mortos por nós. Não brinques com as coisas, não brinques. Bom, com coisas sérias, porque eu senti isso, tu não podes desmentir. Eu ouvi-te e não te Ouvi-te. interrompi. Ouvi-te, mas eu tenho direito a responder-te. Não, respondes depois de eu acabar. Quanto à disciplina nos quartéis, eu lembro o seguinte. Na primeira visita que fiz ao Regimento de Lanceiros, como comandante da Região Militar de Lisboa, depois disso de se passar, eu fiz a afirmação que no Regimento de Lanceiros aquele era pior que um bando, porque no bando os bandoleiros obedecem ao chefe. E ali nessas unidades ninguém obedecia a ninguém. Era de facto uma bagunça. Era de facto uma bagunça, como o Rodrigo Sousa e Castro disse, com que nós tivemos que pôr termo a isso. Mas eu não quero falar muito. Havia aqui muitos aspectos que eu de facto tomei notas, mas ao Dr. Clemente eu gostava de perguntar, foste para a televisão porquê? Quem é que te mandou para a televisão? Não ouviste? Não ouvi, cheguei tarde. Não. Mas foste porquê? Quer dizer, havia um tínhamos- plano para tu ires para a televisão? Não era plano nenhum. Posso? Não, eu Queres pergunto, ouvir a resposta? eu pergunto porquê é que foste para a televisão. Agora ouve. Diz lá. Já disse, as pessoas já ouviram. Havia um envelope no cofre do comando. Um envelope em caso de emergência. Não foi o quê? o Luís Pessoa que te mandou? Não foi. Ai, não. Não foi o Luís Eu tenho um e-mail teu a dizer que sim. Não. Eu tenho um e-mail teu a dizer que sim. Espera aí, calma lá, pá, isso é uma confusão. Estavas convencido Já que era... ontem fizeste que era essas estavas confusões e hoje convencido que era o estás a Coronel Vasco SDCI. Lourenço, vamos ter calma. Estou-te a dizer. Eu de facto posto aqui coisas que... Não, disseste coisas que não devias ter dito, pá. Não, assim como... Ontem, assim como várias, pá. Pronto, a resposta é porque havia no cofre do... Havia uma ordem escrita para, em caso de sublevação, de qualquer coisa anormal, nós fazermos a segurança da televisão. Eu não ocupei a televisão, fiz a segurança. De manhã fui com uma companhia para lá e avisei que era para fazer segurança. Não interrompemos nada. Portanto, a indicação que eu recebi do Luís Pessoa, que no fim da sua vida estava já bastante adoentado e a confundir coisas, nomeadamente ele diz que foi o Partido Comunista que fez sair os paraquedistas, é uma redonda mentira. O Partido Comunista... Cara, vamos lá ver. Os paraquedistas não saíam por um chefe político que dizia assim, olha, saiam. Os paraquedistas, tal como nos outros casos, fizeram um plenário e resolveram... Quem mandou sair os paraquedistas foi o comandante dos paraquedistas para irem fazer sessões de esclarecimento. Isso está mais claro. Então agora já está claro. Isso está mais claro. Agora, quem transformou as sessões de esclarecimento dizes, em ações de demonstração de força é outra coisa. Ele não me deixa falar. É. Não, está bem, mas... Está escrito por ti que
Luís Pessoa tinha escrito, e que até o Pedro A. Correia tem uma cópia, que teria escrito a dizer que quem tinha mandado sair os paraquedistas foram o PCP. Ora bem, há várias posições e tomadas de posição verdadeiras que dizem a sublevação dos paraquedistas não era golpe de nenhum de Estado, nem foi o Partido Comunista que fez sair. Desculpa. Está bem? Epá, não queres ouvir? Eu afirmei aquilo que tenho escrito sempre, que quem deu ordem para os paraquedistas irem às unidades foi o seu comandante chamado Mascarenhas Pessoa, Major Mascarenhas Pessoa, que infelizmente já cá não está. Mas depois houve quem transformasse a ida a fazer sessões de esclarecimento numa ação de força, em que prenderam os comandantes, prenderam um conselheiro da Revolução que era o Freire, que estava em Monsanto. E eu pergunto, quem é que perante isso pode afirmar que naquela situação não se olhava para aquilo como uma tentativa de golpe de Estado? Começam a ocupar unidades, a prender comandantes. O que é isso? Não. Mais tarde, e hoje já o afirmei e continuo a afirmar, não tenho pessoalmente dúvidas de que não pretenderam fazer um golpe de Estado. Mas naquela situação eu pergunto, quando começamos a ver unidades a serem ocupadas, os comandantes a serem presos, eu pergunto, o que é que pensas que está à tua frente? É uma tentativa de golpe de Estado. E, portanto, nós reagimos em conformidade. Agora, há muitas coisas que foram aqui, eu lamento, não posso dizer tudo. Pronto. Só uma coisa. O quartel, a Escola Prática de Administração Militar, não tinha qualquer força para fazer golpes de Estado, etc. Não, tinha a força do microfone, mas não tinha a força para... Alguém, já não me desminta, se fazem favor, que é uma coisa que fica irritada desde pequenino. Ninguém me mandou para lá, a não ser Foi um envelope. A não ser a diretiva que existia. Eu não sabia, como foi aqui dito, e o Vasco não deve ter ouvido, se o Costa Gomes estava a ser ameaçado com uma pistola de cabeça, não sei o quê, para fazer o que quis fazer. Muito obrigado. Bom, eu creio que nós chegamos ao fim do nosso tempo. É uma justificação que eu nunca uso, mas acho que aqui faz todo o sentido. Eu queria mais uma vez agradecer na pessoa da professora Maria Inácia Rezola o prazer de ser já a segunda vez de moderar um debate que contribui também para a história do nosso país. Muito obrigada e muito obrigada aos protagonistas que fizeram o 25 de Abril, que deram origem ao 25 de Novembro também.